Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Já pararam para pensar o zelo que Jesus tem pela vida de cada um de nós? No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 20. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Deus sabedoria, discernimento diante da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença, de coração contrito, arrependido, humilde, para que o Senhor possa relevar as nossas faltas na Sua infinita misericórdia. Clamamos que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que diante desse Espírito que nos consola e santifica, possamos ter as luzes necessárias para bem compreender a palavra professada. Que o Senhor derrame sobre nossas vidas bênçãos e graças dos céus, para que possamos colocar em prática toda aquela que é a Tua vontade para o nosso dia hoje. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e, de forma especial, pela intercessão de São Maximiliano Kolbe e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos, acompanhem comigo o Evangelho, repito, está contido no livro de São Mateus, no capítulo 18, versículos do 15 ao 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, no Evangelho de hoje, nós estamos vendo todo o zelo, todo o cuidado de Jesus para com os teus filhos e filhas muito amados. Jesus está orientando os seus discípulos que estariam sendo enviados em missão para anunciar o Evangelho, as boas notícias. Jesus está ali já prevendo que algumas situações difíceis irão acontecer. Jesus já está ali prevendo a queda, a falha, os equívocos, as escolhas equivocadas dos teus filhos, que muitas das vezes, diante das situações que o mundo impõe, eles acabam por fazer escolhas equivocadas. E diante dessas escolhas erradas, o que fazer? Como nós devemos proceder? Será que nós devemos fazer de conta que não aconteceu, que não é conosco, ou que não é sob a causa de Jesus? Ou será que nós devemos corrigir? Ou será que nós devemos manifestar o nosso pensamento em relação a tudo aquilo no intuito de uma correção fraterna? É claro que Jesus vai nos orientar a termos esse tipo de correção, mas não é de qualquer jeito. Veja todo o protocolo, veja todo o procedimento que Jesus orienta os seus discípulos. Olha, é como se Jesus dissesse assim, olha, não saem por aí julgando e condenando as pessoas pelos seus atos errados, pelas suas escolhas equivocadas.
Tenham zelo, tenham cuidado para com seus irmãos. Busquem edificá-los, busquem convencê-los de que o caminho a seguir é o caminho de Jesus. Busquem convencê-los a estar alinhados aos ensinamentos que eu estou professando. Veja a orientação de Jesus. Se o teu irmão pecou contra ti, chama ele de forma reservada, ou seja, não exponha a público, mas converse, explique o caminho. E mesmo assim, se ele ainda não compreender, chame 2 ou 3 testemunhas, insista com seu irmão para que ele possa compreender. E mais uma vez Jesus vai dizer, mesmo assim, se com 2 ou 3 testemunhas ele ainda não conseguir compreender a verdade que está sendo lhe revelada, entrega ele para a igreja, ou seja, para a comunidade, para que a comunidade possa acolhê-lo, possa fazer algumas coisas que possam ajudá-lo. Percebam todo o procedimento, todo o zelo que Jesus tem para que ele não perca nenhum de seus filhos, para que a correção que nós eventualmente tivermos que fazer seja uma correção fraterna e que não seja uma correção que, ao invés de edificar a pessoa, vai colocá-la ainda mais para baixo, vai jogá-la cada vez mais contra o Evangelho de Jesus. E esta palavra ela é muito atualizada nos dias de hoje, vejam só. Quantas vezes nós nos pegamos a julgar e condenar as pessoas sem nenhum tipo de cuidado, sem averiguar direito o que acontece, o que se passa diante da vida daquela pessoa. Expomos muitas das vezes essas pessoas a outras. Corrigimos de forma muito autoritária, ofensiva. Todas essas circunstâncias que não edificam a pessoa. Se nós dermos uma pequena olhada nas situações de vida que estão à nossa volta, se nós dermos uma pequena olhada, por exemplo, nas redes sociais, nós vamos ver pessoas sendo escrachadas, filhos e filhas de Deus sendo ali julgados, pré-julgados, condenados, de uma forma aleatória e irresponsável, de uma forma onde falta a caridade de Deus. E é isso que Jesus está combatendo naquele momento. Jesus está orientando os seus discípulos para que, diante de uma situação do seu irmão, onde ele faz uma escolha que é desalinhada dos ensinamentos de Cristo, que nós tenhamos um zelo para poder corrigir de forma fraterna, chamando a sós, para não expô-lo, para colocar ali aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que o próprio Jesus nos inspira a falar, demonstrando sempre que o nosso intuito é fazer com que essa pessoa melhore e não piore. E mesmo assim, se ainda não der, que chamemos 2 ou 3 pessoas, que chamemos toda a igreja, mas que nós não abandonemos a pessoa no erro. Todos nós somos seres humanos e por isso somos imperfeitos, nós herdamos do pecado original e essa predisposição a fazer escolhas erradas. Hoje pode ter sido o nosso irmão, amanhã pode ser nós. E como é que nós vamos querer ser acolhidos perante aqueles que nos são próximos, perante a nossa comunidade? Como é que nós vamos querer ser acolhidos diante de um erro? É claro que nós desejaríamos sermos acolhidos de forma fraterna, caridosa, amorosa, de uma forma que aquele que nos aborda seja luz para o nosso caminho, nos aponte algo que para nós estava obscuro no momento da escolha, e assim nós conseguimos retornar ao caminho de Jesus, retornar àquela caminhada de fé que nós estávamos fazendo. Portanto, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, peçamos as luzes do Espírito Santo no dia de hoje, para que Ele enche o nosso coração com a caridade de Deus, para que nós possamos nos dirigir aos nossos irmãos, aqueles que eventualmente cometeram alguma falha, seja contra nós, ou seja contra a igreja, ou seja contra outros, para que nós possamos corrigi-los de forma fraterna, segundo não a nossa mente, não o nosso entendimento, mas segundo aquilo que entende a Santa Igreja, aquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo em sua essência. Que nós consigamos transmitir isso a todo o povo. E assim nós vamos fazer com a devida sabedoria e discernimento a partir de uma vida de oração. Veja que Jesus deixa claro que quando 2 ou mais estiverem reunidos
em nome do Cristo, tudo aquilo que nós pedimos poderá ser atendido. Claro que desde que concorra para a nossa santidade e salvação, mas é Jesus concedendo autoridade a cada um dos seus discípulos, que nós somos herdeiros desse discipulado, obviamente, por herança. Todos nós hoje somos discípulos de Jesus, porque temos a missão de anunciá-lo. É Jesus concedendo-nos a autoridade da oração, do pedido, da vida de oração que precisa ser vivenciada em comunidade, para que nós consigamos sermos uns pelos outros, para que a falha, o equívoco do nosso irmão não seja olhado de forma indiferente por todos nós. Porque nós já refletimos aqui em outro momento, ninguém se salva sozinho. Nós precisamos estar atento àquilo que o meu irmão está passando, às escolhas que ele está fazendo, para que nós, na medida do possível, na medida do nosso envio, na medida da capacitação que Jesus vai nos dando, nós consigamos, através da fraternidade, através do amor, poder interpelar a vida dessa pessoa e realinhá-la, sendo instrumentos de Deus na vida de cada um deles. Esse é o desejo que Jesus tem para com cada um de nós, que nós tenhamos essa compaixão em relação ao nosso irmão, que nós não caiamos no pecado da soberba, de achar que nós somos perfeitos demais, e nós não somos. Nós somos humanos, falhos, pecadores, pequenos demais diante de toda essa grandeza do amor de Deus, e por isso estamos sujeitos a falhas. Não façamos com o outro aquilo que nós não desejaríamos que eles fizessem conosco. Acolhamos num espírito fraterno. Corrijamos aquilo que tem que ser corrigido, mas uma correção fraterna, que seja feita a sós, ou com 2 ou 3 testemunhas, ou através da igreja, mas que nós persistamos para que essa pessoa consiga compreender de fato aquilo que Deus espera dela, para que ela consiga compreender a escolha equivocada que eventualmente possa ter feito. Esse é o papel cristão que cada um de nós temos neste mundo. Que o Espírito Santo nos ajude, nos dê sabedoria diante dessa palavra professada, para que nós possamos ter em nós sempre este amor de Deus, para que possamos transbordar em direção ao nosso irmão e para que nós possamos auxiliar, como instrumentos de Deus, todos a retornarem para o caminho de santidade e salvação. Amém? Muito obrigado por esse momento de partilha, pela companhia dessa reflexão. Se de alguma maneira essa palavra foi importante para você, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu amém, se assim seja, para que assim a plataforma impulsione a outros. Até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.